E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos trazer uma unboxing, umas primeiras impressões sobre o aparelho da Motorola, o Moto E5 Plus. E no final deste vídeo, para quem assistir até o final, nós vamos deixar um link com uma promoção exclusiva com um preço bastante interessante para você poder adquirir este aparelho. Então, acompanhe o vídeo! Então vamos abrir aqui o Moto E5 Plus. Ele tem essa caixinha aqui, bastante interessante, né? Ela é toda em preto e laranja. A gente não tem muita informação sobre o celular aqui na caixa, né? Normalmente vem algumas informações sobre processador, câmera, mas o design da caixinha está bem simples. Então vamos abrir aqui, que é o que interessa. Logo de cara, a gente já encontra o Moto E5 Plus, que daqui a pouco a gente vai verificar um pouco melhor, mas vamos continuar vendo o que a gente encontra aqui na caixinha. Aqui a gente só tem esse papelãozinho. Aqui a gente tem uma capinha de silicone, que é algo bem interessante, né? A Motorola já trazer na caixa, até para caso aconteça alguma queda ou algo assim, o seu celular vai estar um pouco mais protegido. Então é interessante que a Motorola já traga uma capinha, mesmo que mais simples, dentro da caixa do aparelho, né? Para você já poder utilizar. Vamos lá ver o que mais a gente encontra aqui. A gente tem o cabo aqui, tanto para transferência de dados, como também para carregamento do celular, né, que a gente vai utilizar junto com esse carregador que a gente encontra aqui. Então aqui a gente tem o carregador, né, que é o interessante, é que ele é o modelo turbo, então é algo bastante interessante, para garantir um carregamento ainda mais rápido, principalmente porque esse celular tem uma bateria bastante grande. Então é interessante que a Motorola traga esse carregador um pouco mais rápido junto na caixinha. Aqui a gente tem o fone, vamos ver o fone do aparelho. O fone é aquele mais simples da Motorola, né? Intra-auricular. Tem quem goste, tem quem não goste desse tipo de fone. Então, mas a princípio é um fone simples, mas que deve ter uma qualidade satisfatória para o dia a dia, né? Caso você precise de algo mais completo, provavelmente você vai ter que comprar um fone novo. Mas para o dia a dia, esse fone aqui deve ser o suficiente, né? Para você utilizar no dia a dia. Como na maioria dos fones intra-auriculares, a Motorola colocou também as borrachinhas, né? Até para você adaptar de acordo com o tamanho da sua orelha, né, para ele não cair. Então tem vários tamanhos aqui para você poder substituir caso seja necessário. Por último aqui a gente tem o chipzinho aqui para você tirar o chip da operadora, né, a chavezinha. E aqui os manuais e os certificados de garantia, né. Então a gente tem isso aqui, na verdade a maioria das pessoas acaba nem lendo, né? Mas a Motorola trouxe aqui pra gente também dentro da caixinha do aparelho. Então agora que a gente já tirou tudo daqui, vamos verificar um pouco mais sobre o aparelho em si, que é o mais interessante. Então aqui a gente já tem o aparelho na mão. O visual do aparelho é interessante, né? Ele tem essa traseira aqui brilhante, que dá um ar mais bem acabado para o aparelho, um ar mais premium, digamos assim, para um aparelho que na verdade é de entrada. Mas uma coisa que a gente já pode perceber logo de cara é que esse material aqui de trás deixa muito visível as marcas de dedo, né? Então tem o lado positivo, que ele é bastante brilhoso, então ele dá um acabamento, aquele ar mais sofisticado, porém é bastante nítido as marcas de dedo aqui atrás, logo de cara a gente já percebe isso. Aqui em cima a gente tem a entrada para o fone de ouvido. Então basicamente a gente tem isso aqui. Aqui a gente tem a entrada do chip, né? Provavelmente também aqui a entrada do cartão de memória. Então tem o slot aqui para os dois cartões. E aqui embaixo a gente tem a entrada do carregador. Na lateral, na outra lateral aqui, botão power, botão de volume. Então na traseira aqui vocês já viram um pouco, mas a gente tem o interessante que a gente tem a câmera dupla de 12 megapixels, né? Que normalmente é uma coisa que a gente vê em celulares mais caros, mas está se popularizando bastante, que é as duas lentes, ou 3 lentes, no caso esse aqui tem 2, então é uma coisa que está se popularizando bastante, mais lentes na parte traseira, que trabalham junto para garantir uma maior qualidade. A gente também tem o flash, que a princípio é um flash normal, e o interessante é que a gente tem o leitor digital aqui no símbolo da Motorola, então ficou bastante interessante, né? Também fica num posicionamento bastante bom assim para o dia a dia.
Normalmente a Motorola investe no leitor na frente, mas como eles tiraram todos os botões e quiseram trazer esse visual mais limpo, eles botaram o leitor aqui, mas ficou bem posicionado, ó, como a gente pode ver, é bem natural a gente clicar no local que foi colocado pela Motorola, né? Tem algumas marcas que colocam aqui atrás, mas numa posição não tão natural, mas aqui a gente vê, ó, que pro dia a dia não vai ser nada complicado utilizar aqui. Vamos tirar esse plásticozinho aqui, essa película. Na película a gente também tem algumas informações sobre o aparelho, algumas eu até já comentei, que foi a questão da câmera traseira de 12 megapixels, sensor de impressão digital, a questão do cartão SIM e microSD, né? O microSD é interessante porque a gente tem 16 GB nesse aparelho, então provavelmente você vai precisar de um cartão de memória, principalmente se você tiver muitas fotos, muitos vídeos, muitas músicas. Então 16 GB pode ser um tamanho um pouco mais apertado, né, para você instalar muitos aplicativos. Então é interessante essa opção de ter o cartão de memória. Aqui eu não comentei para vocês ainda, mas é interessante a gente falar que ele tem 5.000 mAh de bateria. Então é uma bateria para durar 2 dias, provavelmente tranquilamente. Então foi provavelmente nisso que a Motorola pensou, em trazer uma bateria maior para quem não quer um celular de tão alto desempenho, quer uma coisa mais simples, mas não quer ficar toda hora carregando o celular. E também quando precisar carregar, a Motorola trouxe, como a gente já viu ali, um carregador turbo para ser um pouquinho mais rápido. Então vamos ver um pouco mais aqui do aparelho. Agora nessa parte frontal a gente tem um LED e a câmera, né? E a gente tem a logo aqui Motorola. Então é interessante também que o aparelho tem poucas bordas, como vocês podem ver, não tem muitas bordas. Ele tem uma proporção de tela 18:9, né, que a Motorola chama de Max Vision, que é bem interessante, que dá essa proporção que normalmente a gente via em aparelhos premium, essa proporção, mas agora essa resolução de tela, né, já está chegando em aparelhos mais básicos. Também é interessante comentar que um aparelho de menos de R$1.000 vem com uma tela de 6 polegadas HD+, então ele tem uma qualidade melhor que Full HD, então é bastante interessante a gente ver que um aparelho um pouco mais de entrada já traz esse tipo de configuração. E que a gente já está com o aparelho aqui, ó, ligado, então ele pede para a gente fazer as primeiras configurações, mas basicamente a gente está com o aparelho aqui. É bem interessante esse aparelho, principalmente para quem quiser um aparelho mais em conta, digamos assim, quer gastar menos de R$1.000. A gente tem um aparelho aqui nessa faixa de preço que pode ser bastante interessante. Agora o aparelho aqui já está terminando de ligar, já coloquei as configurações iniciais que a gente precisa dar para o aparelho. Enquanto ele termina aqui, é interessante a gente mencionar que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você, caso você esteja pensando em adquirir esse aparelho com um preço mais atrativo, né, com a loja que está vendendo esse aparelho online com um melhor preço. Então o aparelho já ligou aqui, então aqui a gente já tem o aparelho ligado, funcionando. É um aparelho que é um pouco mais de entrada, digamos assim, é para quem não quer gastar muito, mas que deve ter um desempenho interessante, deve conseguir rodar a maioria dos jogos tranquilamente. Claro, você não vai conseguir jogar no gráfico máximo, mas no geral você vai conseguir jogar seus jogos, vai conseguir utilizar suas redes sociais. Então, para quem não tem muito dinheiro para gastar, então não acha importante gastar mais de R$1.000 num celular, tá aqui uma opção interessante na faixa dos 800, 700 e poucos reais, que a princípio tem bastante coisas interessantes, né? Tem leitor digital, tem câmera dupla, tem tela de 6 polegadas, tem resolução Full HD, tem resolução HD+, então bastante coisa interessante. Claro que ele não é perfeito, né? Provavelmente ele tem um processador que não é tão rápido assim, mas para o dia a dia, ó, bem fluido, você não deve se incomodar, digamos assim, vai te satisfazer para o uso normal, redes sociais, um jogo eventual. E acho que talvez o maior problema dele seja um pouquinho talvez a memória interna, que é de 16 GB. Para algumas pessoas pode ficar um pouco apertado, caso você queira baixar muitos arquivos, músicas, vídeos, aplicativos, jogos, pode ficar apertado, mas pelo menos tem a opção de cartão de memória. A fluidez deve ser garantida porque ele tem 2 GB de memória RAM, que eu também não mencionei ainda, mas é algo interessante. Então, para o dia a dia, um aparelho bem interessante, né, como a gente pode ver aqui. Então, caso você esteja procurando esse aparelho, um aparelho nessa faixa de preço, a gente tem um aparelho aqui que é interessante, que a gente já tem até a câmera dele, ó, que parece de boa qualidade. Então, um aparelho interessante para o dia a dia, para quem não precisa de algo mais
completo, não precisa de um processador mais potente. Um aparelho interessante que a Motorola trouxe aqui para essa faixa de preço. Lembrando que aqui embaixo vai estar o link para você adquirir o seu Moto E5 Plus com um preço mais atrativo, né, como eu já mencionei anteriormente. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.